Ok, já está gravando, então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Boa noite, César, aí, que chegou há pouco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nossa aula de hoje é a última da unidade curricular, né? Eu postei um material novo para vocês lá. De forma alguma, a gente vai conseguir esgotar esse material, né? Eu não quis marcar a aula para hoje de tarde, porque se à noite já a participação já é complicada, né? À tarde eu imagino, e por experiência, que seja mais difícil a participação dos colegas, tá? Nós tivemos uma semana bastante cheia, com muitos questionamentos sobre as atividades, um pouco reflexo, pessoal, vou ser um pouquinho chato agora, é meu dever como professor, reflexo um pouco dessa não participação efetiva, né, de alguns colegas de vocês. E claro, não vou deixar também de assumir a minha parcela de culpa, talvez que as coisas não estejam bem esclarecidas. Mas a gente deixou gravado, deixou lá para o pessoal assistir, e então a gente viu que tinha algumas dúvidas também que eram bastante simples. Tá? Estava olhando agora há pouco no Moodle, né? Alguns colegas, pelo jeito, não fizeram a atividade, e o que vai acontecer? Eu não tenho como inventar uma nota. Tem uma coisa que eu nunca fiz durante a minha carreira docente, é colocar uma nota que não existe, né? A gente pode ter outros critérios de avaliação, participação, etc. Mas colocar uma nota que não existe, então a nossa unidade curricular, eu dei uma boa sintetizada para a gente fazer apenas 2 atividades bem básicas, né? Bem básicas, e aí eu não tenho como não ter essas 2 atividades. Então, a gente tem também uma corrida contra o tempo, né, em função do término do semestre. Então, a gente pode combinar aqui, se tem alguma dificuldade, a gente pode liberar aí, talvez, as notas até segunda-feira, ou coisa assim, as atividades de quem não fez, mas também não pode ser mais uma semana, porque aí eu não tenho tempo hábil. Conversei com a coordenadora do curso, eu provavelmente vou precisar de um descanso aí, sábado e domingo, então, entendendo que eu não vou corrigir essas atividades sábado e domingo, né? A gente poderia deixar aí no máximo até segunda-feira, para que a gente, essas atividades que não vieram, por um motivo ou outro, elas acabam vindo, né? Então, eu estou dando todas as possibilidades para que a gente não tenha nenhuma dificuldade de fechar a unidade curricular com reprovação, tá? Então, pessoal, agora eu fico à disposição para a gente conversar sobre dificuldades, sobre coisas que não deram certo, antes da gente entrar propriamente dita no tema da aula de hoje. Tá? A palavra está aberta, microfone, o chat, fiquem bem à vontade. Professor, aqui é Kelly. Eu queria saber, eu dei um print no Canvas também, além daquela lista, aquele formato de lista que eu salvei, sabe, que eu te falei. Pode ser ou tem que ser de formato que tu pediu? Então, Kelly, eu costumo assim ser bastante justo, né? Como a gente iniciou essa atividade pedindo para que seja no formato do Canvas, né? Que seja pela ferramenta Canvas, eu tenho que cobrar de todos a mesma ferramenta, tá? Essa é uma orientação que eu faço para todos. Eu penso que a ferramenta ela é extremamente fácil de lidar, né? Questão de pouco tempo aí você faz uma atividade. Agora, se você tem ele estruturado, para passar para o Canvas é questão de 10, 15 minutos, né? Então, eu até fiz um tutorial ali para melhorar um pouco a forma de apresentar, já que o Canvas tem essa limitação do download lá, que não sai direitinho, mas fazendo aqueles passos ali, né, vocês conseguem, aqueles passos que eu coloquei no vídeo, vocês conseguem imprimir um PDF
bem legível. Então, vou reforçar uma coisa para vocês. Modelo Canvas é um quadro que sintetiza uma proposta de valor. Ele deve ser apresentado com post-its bem simples. Se a gente tivesse no presencial, né, uma forma da gente fazer, onde que eu dou aula, por exemplo, nos cursos integrados, a gente tem um banner e cola o post-it lá que o aluno escreve, à mão mesmo. Tá? Como a gente está no modelo de ANP, então a gente tenta alguma forma de apresentar. Quando é para entrega, não tem jeito, tem que ser desse modelo mesmo aí. Então, o modelo Canvas tem esse objetivo. Você olhar para aquele quadro e você contemplar todas as lacunas, responder todas as perguntas que tem lá e ter clareza do negócio. A Jéssica e o Lucas, que foram meus alunos no ensino médio, a gente fez plano de negócio, que é uma coisa muito mais complicada. E hoje a gente amadureceu o entendimento de que o plano de negócio é uma coisa para ser construída de médio e longo prazo, quem sabe 2 anos, 3 anos, tá? Então, essa é a ideia do Canvas. Uma só página, você tem que dar uma ideia da sua proposta de valor, a ideia dos fornecedores, da geração de receita, relacionamento com o cliente, ou seja, todas aquelas lacunas do plano de negócio, tá? Então, tirando uma dúvida... Oi, César. Só uma coisinha. Assim, ó, eu fiz eles, como tu falou, tudo em post-it separado mesmo, né? Só que acontece o quê? Ele não cabe tudo. Daí ele fica com uma barrinha de rolagem, não sei se tu viu. Isso. Certo. Só que daí quando a gente vai fazer o print ali, ou alguma coisa fica sem aparecer. Então o que eu fiz? Eu vi aquele modelo que o senhor tinha mandado, que tá tudo nos mesmos balões, assim. Não está delimitado por... Daí mandei tudo no mesmo, pode ser, não tem problema daí? Não tem problema, não tem problema. Esse também é um problema da questão da barra de rolagem ali. O que a gente tem feito e orientado os alunos frases bem curtas, né? Tipo assim, relacionamento com o cliente. Redes sociais, que aí já inclui todas, né? Telemarketing. Então, coisas bem básicas. Bem básico. Se tiver dentro do balão, você pode até fazer tipo em linhas, né, em tópicos, né? Daí o que eu fiz? Daí tive que cancelar todos os post-its e botei num só e daí fiz por tópicos. Daí foi o único jeito de caber, porque daí com a barra da rolagem, fazendo print, ficavam uns sumidos, né? Não apareciam alguns. Quando eu enviei esse documento para o concurso, que é aquele que eu compartilhei com vocês, eu demorei umas 2 horas só para formatar ele. Tinha que reduzir as frases. Sim, eu também tive que fazer algumas reduções também. Não tem como... Mas essa também é uma ideia do Canvas. Sintético. Coisas... frases curtas, sintetizadas, né? Para que caiba ali. Acho que é até um jeito de forçar a gente... e é difícil escrever resumidamente. Muito difícil. Mas tá bom, essa era a minha dúvida. Obrigado, professor. Então, de nada. A gente vai fazer assim, pessoal. Quem quiser refazer ou fazer ou enviou de uma outra maneira, eu vou abrir aqui a atividade logo após a aula. Eu vou deixar aberto também, né? E aí a gente deixa aberto aí até segunda-feira para quem quer melhorar o que tem, para quem não colocou na ferramenta, colocar, né? Eu vou ter que ser um pouquinho chato com vocês, porque eu entendo que eu já recebi, então, trabalhos no modelo que a gente orientou. Agora eu vou mudando a regra do jogo, eu acho que não fica legal, tá? Não fica legal para nós isso. Acho que a regra era usar na ferramenta, então a gente vai manter isso, tá? E fico também à disposição para resolver qualquer problema que vocês tiverem, tá? Professor, boa noite. Oi, Suzana, boa noite. Eu fiz no Canva, só que daí eu passei para o PDF e ficou assim, tipo, tudo uma linha, assim, não ficou a configuração. Daí eu mandei assim mesmo. Tu acha que teria que, talvez, fazer um print e mandar de volta, ou pode ser assim? Você chegou a ouvir aquele áudiozinho que eu fiz, acho que ontem à noite, né? Não ouvi. Então, já que você tem ele feito, Suzana, não é muito trabalhoso, você dá uma olhadinha, tá lá no grupo aquele áudio.
é um áudiozinho de uns 5 minutos, explica bem como é que é para fazer, tá? Porque realmente a ferramenta Canvas, eu já abri uma reclamação lá no Sebrae, dizendo que a gente socializa com os alunos e tem essa limitação. E nunca obtive resposta, né? Mas é o que de melhor a gente tem hoje, tá, Suzana? Eu vou dar uma olhada e vou reenviar, então. Tá bom. Obrigado. Que mais? Tranquilos? Então, nós tínhamos a atividade lá sobre a inovação, né? A inovação inovação, ideia, invenção e inovação, né? Então, sintetizando um pouquinho o que vocês me mandaram, acho que todos, eu não postei a nota ainda, mas eu já estou olhando os trabalhos e já estou separando, né, as avaliações, olhando um pouco o que apareceu lá. Acho que todos estão no caminho, né? Uns foram um pouquinho mais além, fizeram uma pesquisa um pouquinho mais robusta, né? Mas todos entenderam a ideia da pesquisa, né? Que era a distinção entre uma ideia, entre uma invenção e uma inovação, tá? O importante para nós, desses 3 tópicos, e dentro da área do empreendedorismo, é a inovação, tá? Se a gente for um empreendedor só de ideias, a gente vai ter insights, né? Vamos ter várias lâmpadazinhas acendendo na nossa cabeça e não vai passar disso, tá? Então, isso, só ter a ideia não é ser empreendedor, né? E o que é a invenção? A invenção é uma ideia que vocês vão ter muitas, provavelmente, e vão colocar, por exemplo, no TCC de vocês. Vão colocar no TCC, vocês vão fazer um protótipo, quem sabe, né? É quando você tem uma ideia de um produto funcional na área de alimentos e que vocês fazem lá 1 ou 2 receitas. Pronto, né? Você já tem uma invenção, né? E aí eu faço uma relação sempre à questão da invenção, né? Santos Dumont, né, foi o inventor do avião, mas ele não foi considerado um inovador. Por quê? Porque ele não conseguiu produzir o avião em grande escala, ou não conseguiu vender a ideia dele de um veículo, né, uma aeronave que fosse escalonável, né, que tivesse condições de gerar receita. Então, já respondendo o que é inovação. Inovação é uma ideia que pode ou não ter passado por uma invenção, mas que é algo escalonável, é algo que você pode produzir, é algo que vai gerar receita, tá? E ainda dentro da nossa atividade 1, a gente tinha a questão da inovação disruptiva, tá? Acho que também, pelo que eu li, todos conseguiram entender a ideia, né? A inovação disruptiva é aquela que muda todo um panorama, né? Muda todo uma lógica de funcionamento, tá? Então, uma inovação disruptiva muito presente hoje no mercado. Uber, por exemplo, né? É um modelo de negócio, né? É uma inovação que já é escalonável, já está no mercado, e que causou uma mudança drástica na estrutura de negócio que já existia. A mesma coisa, pessoal, a Airbnb, aquela plataforma que você faz aluguel, né? Mais popular é aluguel de casa, de apartamento, né? De quarto. Né? Então, eu quero ficar em Florianópolis, por exemplo, ele já tem várias imóveis via Airbnb. Eu quero ficar em Florianópolis, eu vou chegar lá, vou trabalhar o dia todo, vou dormir, e no outro dia vou voltar para Xanxerê. Então, eu entro lá no Airbnb e faço a locação de um quarto, podendo ter ou não café da manhã, da forma como você quiser alugar. Então, isso mudou drasticamente
a estrutura de negócio de hotéis, de pousadas e assim por diante. Inclusive, hoje, muitos hotéis colocam os seus quartos dentro da Airbnb. Né? Por quê? Porque ficou muito famoso. Eu tenho um trabalho aí que acho que a gente deve publicar há pouco sobre o perfil dos consumidores, dos clientes que usam Airbnb em relação a quem usa hotel tradicional. Tá? Então, falamos de ideia, invenção e inovação, e agora estamos falando de inovação disruptiva. Tá? Aquilo que muda a ordem dos negócios existentes até o momento. Né? Quebra, aconteceu uma ruptura do modelo tradicional até agora. E aí, ficando na memória de vocês, aí o exemplo da Airbnb. Ok? Alguma dúvida sobre esses temas, pessoal? Sobre inovação, invenção, ideia, disruptiva. Ok? Modelo Canvas a gente começou a falar. Então, eu vou passar, a ideia aqui, pessoal, não é fazer uma apresentação do jeito que eu faria em sala de aula. Eu vou fazer uma apresentação do conteúdo que eu deixei lá para vocês. E aqui eu faço um apelo, né, para vocês, como orientação mesmo. No modelo AMP que a gente está trabalhando, a gente está fazendo as coisas muito mais superficiais do que aquilo que a gente gostaria de fazer. Tá? Então, fica o meu apelo para que vocês estudem mais o tema, né? Abram um pouco mais a mente para esse tema, para esse debate. Eu coloco aqui para vocês, pessoal, a grande importância da inovação para a economia contemporânea. Tá? Sem inovação, hoje, não há empreendedorismo. Tá? E sem inovação, você não consegue sobreviver no mercado hoje tão competitivo do jeito que está. Tá? E inovação é fazer algo novo, né? Algo que muda um segmento, muda uma forma de ser abordado um determinado produto, um determinado serviço. Não precisa ser, às vezes as pessoas confundem inovação com tecnologia, com informática, né? Por exemplo, o pessoal da informática, do curso técnico, para eles, inovação é app, né? É app, tá? E aí eu já deixo uma dica para vocês. O app, né? Eu acredito que tem dois temas muito importantes para a área de alimentos funcionais, ou alimentos na cadeia como um todo, que não estão sendo explorados, coisas que eu já vi lá fora. A questão da informática, do próprio app, e ainda mais, a famosa realidade aumentada. Tá? É um tema que não está sendo abordado, né, dentro da área de alimentos. Aliás, é pouco abordado até em outros setores. Né? Mas o que é a realidade aumentada? Eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha bagunça. Acho que eu guardei para recordação só. Não está aqui, né? A realidade aumentada, por exemplo, eu vou pegar um cartão aqui que eu tenho, eu queria mostrar o meu, mas eu não achei. Eu achei aqui, vamos ver. Achei aqui achei, está aqui. Pessoal, tudo isso que eu estou falando hoje tem a ver com empreendedorismo e pode abrir os horizontes de vocês para um trabalho de curso, um TCC, que vocês têm que fazer lá no final do curso. Então, por exemplo, esse cartão aqui é o cartão da nossa campanha, né? Que a gente teve a campanha para diretor. Então, o que é esse cartão aqui? Esse cartão é um cartão normal, né?
que tem alguns marcadores, que a gente chama, né? Onde que você baixa aqui o aplicativo, né? Inclusive essa aqui é uma empresa de Chapecó, dos alunos do IFSC, é um projeto integrador de um aluno da engenharia de automação, e ele está com a empresa dele se chama Desbravar, foi ele que fez para nós. Então, o que é esse cartão aqui? Esse cartão você baixa o app, né? E você direciona o teu celular para o cartão aqui. Aqui nesse cartão tem vários marcadores, que a gente chama, e a gente colocava vídeo. Então, a nossa proposta para a área X é isso, a nossa proposta para o Grêmio Estudantil é aquilo, a nossa proposta para melhorar o ambiente é assim. E você pode mudar diariamente, se você fizer os vídeos, né? E o cartão é o mesmo, e o app é o mesmo. A única vez que você tem que baixar o app é a primeira, e depois você começa a trabalhar, a mudar o conteúdo sem mudar isso aqui, tá? Então, isso se chama a realidade aumentada. Então, eu imagino, por exemplo, eu vi a Helenita estava por aí antes, né? Eu vejo que a Helenita trabalha, ou mesmo, pessoal, eu tenho... Estou aqui, professor. Opa, seja bem-vinda. Eu tenho, por exemplo, isso aqui é uma garrafa PET, né, de cerveja. Então, com o rótulo da cerveja, né, se a cervejaria trabalhasse, por exemplo, ela poderia colocar um videozinho de como é fabricado a cerveja, né? Então, eu acho que vocês também, alguns de vocês, apreciam cerveja, você coloca o app aqui, você vê, né, a empresa, você conhece a fábrica, né? Então, é um trabalho que, por exemplo, ao invés de você ter lá uma norma, inclusive, uma etiqueta lá das informações nutricionais, você podia ter um cartãozinho, né, de informações via a realidade aumentada. Só para vocês terem uma ideia, o custo da realidade aumentada é quase zero, tá? É quase zero. A gente paga pagamos para a pessoa trocar os vídeos, né? É coisa tipo assim, para um ano de conteúdo você paga R$500, R$600, tá? Porque a empresa não vai trocar sempre o conteúdo, tá? O que dá mais trabalho é eles tirar aquele vídeo do ar e colocar outro. O cartão é o mesmo, né? Então, por exemplo, eu dei a ideia para um amigo meu aí, um cardápio de um restaurante, por exemplo, né? Você pode ter o cardápio lá X, o prato X, onde que ele passaria, né, o código, né, a câmera por cima, aparecia lá o prato, os ingredientes, né, valor calórico. Cara, é show de bola. E aí você pode fazer em 3D, uma coisa que sai assim, né? É quase como você dá para pegar o produto. Sim, Janete. Qual é o nome da empresa? A empresa dos meninos de Chapecó é Desbravar. Tá? Ah, tá. Vou procurar. Gostei da ideia. Tá? E isso pode ser aplicado a várias coisas. Um cardápio, uma informação de uma embalagem, informação de um produto, né? É bem interessante. Então, estou dando algumas dicas aí para que vocês possam também abrir os horizontes, né, na área de produção aí de TCCs e tal. E aproveitando o embalo, pessoal, eu vou dar mais um puxãozinho de orelha em vocês. Se vocês terminarem o curso de especialização de vocês e vocês não tiverem nenhum material para enviar para um congresso, para enviar para um evento, nós temos o evento do IFSC, por exemplo, a CPI. Esse ano vocês não vão conseguir participar porque já é o mês que vem. Mas se vocês não conseguirem, por exemplo, o ano que vem, ter um material classificado, aprovado para apresentar na CPI, eu fico me perguntando se valeu a pena. Por quê? Porque a especialização também tem a evolução acadêmica dos alunos, né? Talvez alguém de vocês queira fazer um mestrado, um doutorado no futuro, né? E às vezes um artigo aí publicado num congresso simples, num congresso virtual, que tem vários agora,
é a diferença para você entrar ou não num programa de mestrado e doutorado. Falava isso para a coordenadora de cursos, a coordenadora professora Manuela, que a gente tem que trabalhar nessa linha, tá? Você tem que produzir alguma coisa. Dentro da área de empreendedorismo, eu vou me entregar aqui. A ideia, eu queria terminar essa unidade curricular o ano que vem, em abril. Mas achamos melhor não, em função da pandemia. Mas o trabalho, 60% do trabalho da nota de vocês ia ser um manuscrito, um artigo na área de empreendedorismo. Então, vocês poderiam fazer um artigo sobre empreendedorismo feminino, empreendedorismo na área de alimentos, sucessão familiar, sei lá. Eu queria vários trabalhos. Então, nós iríamos ter, quem sabe, não precisava ser individual, poderia ser em dupla, nós iríamos ter 40 trabalhos, ou 38, 39, né? Se fizesse em dupla, ia dar, quem sabe, 20, né? Alguém quer fazer sozinho, dá uns 25, 30. Nós íamos achar 5 trabalhos, ou juntar 2 trabalhos, né? Ó, o trabalho da Jéssica, com o da Suzana, com o do Lucas, dá um trabalho robusto. E aí a gente ia publicar isso numa revista, num congresso, né, virtual, num congresso, inclusive tem verba para vocês ir apresentar o trabalho, né? Então, assim, ó, eu vou deixar uma provocação aqui, talvez 1 ou 2 de vocês consiga levar adiante essa ideia, e eu fico à disposição, né? Não como professor, mas aí como orientador, ou como ajudante, ou como autor do trabalho, colaborar no trabalho, e que o meu nome vai junto. Quem sabe 1, 2 de vocês sinto essa vontade de fazer, então eu deixo o meu nome à disposição para que a gente leve essa ideia adiante. Só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês já fizeram graduação, estão na pós-graduação, em nível de especialização. Pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Pode ser mestrado, doutorado, especialização, né? Então, vocês já estão na especialização, que é uma modalidade de pós-graduação, e se vocês saírem desse nível de instrução, desse nível de formação, sem um artigo publicado, um manuscrito publicado, um resumo publicado, né, vocês estarão perdendo para os alunos do ensino médio. Que hoje nós temos alunos lá, vários alunos, com trabalho publicado junto comigo, junto com outros professores, trabalhos excelentes, e eu tenho certeza que isso é a porta de entrada para quem quer seguir a carreira acadêmica, né? Eu vejo que tem muitos jovens aqui, né? Um baita pulo, um baita ponto no seu currículo, tá? Então, deixa esse estímulo para vocês, uma puxadinha de orelha também, deixa esse estímulo para vocês, mas eu quero o bem de vocês, tá? Se eu falo isso é porque eu estou no meio acadêmico, e eu estou pensando assim, eu falei, olha, daqui 5 anos, né, eu como gestor do campus, daqui 5 anos, nós temos que estar submetendo um mestrado, né, intercampus, quem sabe nós de Chapecó, nós de São Lourenço, nós de São Miguel do Oeste, ou São Carlos, nós temos que produzir, nós temos que provocar a abertura de um mestrado, pode ser na área de alimentos, na área da mecânica, só que só isso só vai se a gente mostrar força acadêmica, né? Então fica o meu incentivo para vocês aí, tá? Alguma pergunta? Se não, a gente vai dar uma olhada nos slides. Não vou hoje esgotar o assunto aqui, não é essa a intenção, mas é deixar vocês, digamos assim, até um pouco chateados, às vezes, com um puxãozinho de orelha que eu dou aí, mas como eu falei para vocês. Nós temos dentro do IFSC, pessoal, os alunos que passaram por lá sabem que a gente quer fazer a coisa e faz a coisa bem feita. E não abrimos mão de fazer bem feito, e hoje a gente tem reconhecimento, né, no mercado hoje de uma instituição de excelência na área de ensino, tá? Enquanto eu vou projetar aqui, se alguém tiver uma pergunta, por favor.
Professora, é a Kelly de novo, tá? Enquanto Vamos lá, o professor falava, eu fui salvando lá naquele modelo Canvas, né? certo? Daí ele ficou assim, um pouco, tipo, não fica bem nítido, sabe? As letras, como se fosse só um print. Fica meio borrado, fiz 3 vezes. Mas dentro da ferramenta Canva, Sim, eu fiz dentro da ferramenta. Daí eu entrei de novo no Sebrae com a senha lá, né? E fiz ali pelo esse dispositivo de recortar que o professor tinha passado, sabe? Mas não ficou tão nítido quanto eu fiz no Paint. não, então manda pelo Paint. Aquele caminho que eu enviei é apenas um, tá? Apenas Tá. uma forma. Beleza. Não é Tá regra. bom, obrigada. Aquilo lá pode ajudar. Às vezes você tem uma outra metodologia melhor que a minha. Não tem problema. Obrigada, professor. O que vocês estão enxergando na apresentação ou não? Não. Deixa eu ver. Agora foi. Só tem que deixar a maior. Ok. Agora sim. Sim. Então, pessoal, agora eu não consigo mais, com a minha tela inteira aqui, eu não consigo mais olhar o chat. Se der uma travada, ficar travando ou algo assim, vocês abram o microfone e reclamem aí, tá? Pode ser? Bem, Tranquilo. Beleza, obrigado. Pessoal, então, essa é a parte do empreendedorismo que normalmente os alunos não gostam, tá? Quando a gente começa a mexer com custo, né, a gente começa a mexer com a própria matemática, os alunos não gostam muito, tá? Porque requer um certo exercício, tá? Bem, e uma das etapas que a gente tem antes da construção aí do plano de negócio, dos indicadores para o plano de negócio, é a análise de custo, tá? E para que serve essa análise de custo, né? Quem possui o controle de custos e despesas? Né? Qual é a importância da análise de custos, né, para você? Então, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, que se a gente não sabe, por exemplo, qual é as despesas do seu núcleo familiar, por exemplo, como é que você vai querer administrar uma empresa, gerenciar uma empresa, ser empreendedor? Então, eu tenho que saber quanto que me custa a manutenção familiar, por exemplo, né? Eu tenho que ter bem claro isso. Estou partindo de um exemplo bem simples, bem singelo, né, para que vocês entendam. Então, por exemplo, eu lembro que a Helenita é uma empreendedora aí do ramo de alimentos e produz produtos, né, para comercializar. Ela tem que ter muito claro para ela o que é custo. Quais são os custos que envolvem um determinado processo, um determinado produto, né, um determinado alimento que ela dispõe, oferece aos seus clientes, aos seus consumidores. Tá? Porque dessa identificação de quanto custa o meu produto ou o meu serviço, pode nascer aquela expressão, mas eu trabalho 7 dias por semana, 10 horas por dia e não ganho dinheiro. Quando vocês escutarem uma coisa assim, é que possivelmente, né, esse mercado, né, esse empreendedor ou esse produto não tem dimensões adequadas de custos, de lucros, de despesas. E confesso para vocês, pessoal, que é uma tarefa extremamente árdua você produzir, por exemplo, um determinado alimento, um determinado prato, e você colocar um custo adequado. As empresas mais competentes e aquelas que se perpetuam aí no mercado são aquelas que dominam essa arte de custos, né? Que dominam esse modelo de colocar custos para você poder determinar o lucro. Tá? Então, por exemplo, a expressão custo ela é muito genérica, né? E depende muito do contexto que você emprega. Por exemplo, se um consumidor afirma que a compra de uma nova camisa lhe custou R$20, poucas dúvidas surgirão. Então, eu, consumidor, adquiro um prato de alimentos, né?
um bolo, uma torta, uma sobremesa, e custou R$20. Para mim está bem tranquilo. Qual é o custo desse produto para o consumidor? R$20. Agora a segunda frase. Porém, quais foram os custos para a produção, né, da camisa para a empresa fabricante? Aí o negócio é complicado. E nós vamos se concentrar exatamente nisso aqui, porque a nossa unidade curricular é empreendedorismo, né? E o foco é isso aqui. Quando eu chegar lá, passou de uma ideia para uma invenção, chegou na inovação, opa, tem que ter ganho em escala. Tem que ser escalonável essa inovação. Seria o CM... Desculpa, Ricardo, seria o CMV isso aí? Desculpa, César, eu não ouvi. Deixa eu ver aqui. Seria o CMV? Isso. Você está usando o CMV como custo da mercadoria vendida, uma coisa assim? Isso, mais ou menos isso. Você tem que saber se esse seu produto custou 20, porque aí você pode dizer, a minha margem pode ser de 30%, pode ser de 15%, dependendo o tamanho, por exemplo, do volume que você vai comercializar. Então, é isso aí mesmo, tá? Se você trabalha num comércio, por exemplo, é muito fácil. O comércio compra, né? Eu tenho um mercado e tenho um fornecedor de torta. Eu pago R$5. R$5 não existe, né? Eu pago, sei lá, R$30 o quilo da torta. E eu vou revender, é muito fácil de fazer. Agora, o grande problema está lá, ó, em quem fabrica, em quem produz. Né? Você conseguir ter a competência de colocar no seu produto, na sua proposta de valor, aquilo que realmente todos os itens que compõem o custo de maneira adequada. Tá? E aí, pessoal, a gente entra num debate que normalmente, né, eu levo bastante tempo em sala de aula para falar, que é valor, preço e custo. Tá? Então, por isso que hoje a gente usa a expressão qual é a sua proposta de valor. Tá? Por quê? Porque o valor, quem atribui é o cliente. Né? Preço, quem atribui é o mercado. Né? E custo é o fornecedor. Então, qual é o valor de um celular iPhone? Para mim, eu enxergo o preço, porque eu acho muito caro. Mas amigos meus que compraram o iPhone, eles dizem assim, nossa, mas você nunca teve iPhone? Eu não. Mas se você viu todos os recursos que tem aqui, você viu a qualidade da foto, a qualidade da imagem. Por quê? Porque o cliente, nessa hora, está atribuindo valor a esse produto. Né? Então, quando você compra, por exemplo, uma cuca, né, artesanal, uma cuca fabricada caseiramente, né, você está dizendo, olha, o sabor lá da minha avó, o sabor da minha mãe, né, está muito parecido com aquele gosto, né, de aquele sabor de infância que a gente carrega junto com a gente. Então, isso é valor. Né? Isso quem atribui é o cliente. Né? O preço é o mercado. Por que é o mercado que determina? Então, vamos supor que eu queira agora produzir cerveja para vender. Então, vou dizer assim, vou produzir cerveja artesanal, é claro, e vou colocar no mercado para vender. Qual é o custo dessa cerveja para o mercado? Né? A quanto eu vou vender para o mercado? Sei lá, eu fiz coloquei todos os ingredientes aqui, coloquei um monte de coisa, tudo que vai, água, lúpulo, malte, né? Coloquei um pouco da depreciação dos equipamentos que eu utilizo, um pouco de gás, um pouco de energia, né? A mão de obra minha, e eu vou ter que vender uma garrafa aí de 600 ml, eu vou ter que vender para o mercado sei lá, R$12. Aí o dono do mercado diz, não, mas espera aí, você quer me vender uma cerveja a R$12, mas eu tenho aqui uma cerveja, a mesma cerveja de você, uma cerveja de trigo, a mesma cerveja que a tua,
mas eu tenho uma cerveja de trigo aqui, importada, e eu pago, sei lá, R$ 9,80. Né? Daí o cara fala, bah, mas então meu negócio de cerveja não vai bem. Porque eu gasto muito mais do que R$ 9,80 para produzir. Então, olha só, você bateu que o mercado está determinando o preço. Né? O mercado está te dizendo, olha, você vai vender a tua cerveja, uma cerveja de trigo, vamos falar especificamente, se você conseguir aí produzir ela na faixa aí de 9,50, 9,70, que tem um diferencial, porque senão o consumidor vai continuar, o mercado vai continuar oferecendo a mesma marca que ele está atuando. Né? Então, mercado dito preço. Né? Antigamente, a gente dizia assim, o teu custo, o teu lucro é igual ao custo mais uma margem que você quer ganhar. Hoje, se você pegar essa equação, lucro igual a custo mais margem, duas coisas já estão completas ali. O custo e o preço. Tá? Porque o mercado já determinou quanto ele quer pagar. E quando a gente fala de custo, a gente está falando em relação a um fornecedor, né? Propriamente dito, aquele que produz. Né? É lá na origem, né? da cadeia. Tá? E quando a gente fala de custo, pessoal, quanto menor for a cadeia, mais tranquilo é de a gente trabalhar a questão de custo. Por exemplo, imagine só quanta habilidade tem uma agroindústria, tipo a Aurora, de saber a quanto ela pode vender o quilo do frango, a quanto ela pode vender o quilo do presunto, né? Não é o quanto ela pode vender, a quanto ela deve vender para que cubra todos os custos, né? Desde da produção lá do pintinho no campo, levar para o produtor, ração, remunerar o produtor. Na verdade, ainda a gente fala, a produção do pintinho ela começa muito antes, porque a empresa tem que criar as matrizes, a galinha lá e tal. Quer dizer, é uma cadeia de custos enorme, gigante, né? Só com muita habilidade mesmo para conseguir determinar um valor, né? Um número, vamos falar assim, um número que seja suficiente para cobrir toda essa cadeia de custos e gerar alguma margem de lucro. Fica a dica aqui para vocês, né, para quem já produz alguma coisa. Preste muita atenção, né, nesses 3 elementos aqui. Os custos são definidos, né, como medidas monetárias, né, ou números, né, de moedas aí, que a gente, né, que a organização tem que arcar a fim de produzir alguma coisa. Então, se é cerveja, né, são custos aí, sacrifícios, eu vou ter que comprar matéria-prima, vou ter que comprar máquinas, vou ter que comprar insumos no geral, né, inclusive mão de obra, se for o caso, né, tudo isso é os sacrifícios, né, que uma organização tem para que consiga atingir o seu objetivo final. Os preços, por sua vez, correspondem a importâncias recebidas pelas entidades em decorrência da oferta de seus produtos ou serviços. E aqui, pessoal, o preço está muito atrelado também com uma coisa que se chama oferta e demanda. Né? Há poucos dias atrás, a gente viu, por exemplo, o preço da gasolina a R$ 13,40. Né? Hoje já está R$ 4,20 por aí. Por quê? Porque não tinha consumo de gasolina. Né? Mas quando aumenta a gasolina é por causa do dólar. Também, mas o ingrediente aí, oferta e demanda, é crucial, tá? Então, alguns produtos, né? Por exemplo, alguns produtos sazonais, né? O ovo de Páscoa, né? Final do ano, são épocas que a gente chama de épocas sazonais, onde que tem um aumento no consumo de alimentos de uma forma geral. Né? E é claro, quanto maior o preço, né, maior o lucro. Vou ter que sair um pouquinho aqui para permitir que alguém entre. Pronto.
quanto maior o preço, maior o lucro e assim por diante. Tá? Ali já está o que eu já falei, os preços são definidos pelo mercado e pelo valor percebido e atribuído ao produto ou serviço comercializado. Então, eu tenho um valor lá, um número, né? E o consumidor diz se está muito caro ou está muito barato, né? A resposta dele é levando o produto ou não. Mas afinal, o que é valor para o consumidor, né? Valor é o que ele leva para casa e preço é o que se paga. Tá? Então, quando você leva um produto e atribui valor, você está dizendo que ele tem muito mais, né, do que aquilo que o preço traduz. Né? Olha um exemplo aqui, pessoal. Está bem desatualizado, tá? Mas serve como exemplo. A gente tem aqui um ovo de Páscoa de aproximadamente 500 gramas e estava sendo comercializado naquela época a R$ 49,99. Se eu pegar o mesmo chocolate da mesma marca, né, mas não tem valor, o ovo de Páscoa é um símbolo, então aqui tem muito mais valor do que preço. Você tem aqui 3 barrinhas do mesmo chocolate, né, ainda passa 10 gramas, o consumidor acaba pagando R$ 7,50. Tá? Então, o ovo de Páscoa aqui representa o valor. Olha uma coisa boa que vai aparecer agora aqui, ó. Né? E aí eu completo. Né? Uma cerveja tradicional, né? Podia ser tantas outras que tem no mercado, Skol, Brahma, Antártica. E nós temos uma cerveja artesanal, lá de uma cervejaria lá de Joinville. Eles produzem essa cerveja aqui, ou, melhor, o início dela, eu fui conhecer a fábrica lá e tomei algumas lá, eles pensaram no alusivo à Páscoa. É uma cerveja escura de chocolate, uma Schokodunkel, né? Onde que tem valor. O preço dessa latinha aqui é em torno de R$15. O preço dessa aqui é em torno de abaixo de 2, eu imagino. Né? Então, como é que eu vou produzir cerveja para concorrer com esse produto Brahma? Eu tenho que achar alguma proposta de valor e oferecer um produto muito semelhante a esse da cervejaria Zeit, lá de Joinville. Tá? Se a gente estivesse no presencial, eu ia sortear algumas exemplares aí para vocês. Só que assim, eu ia sortear uma dessas aí, mas em contrapartida eu ia ter que tomar uma das que eu faço. Tá? Esse é o castigo. Ficou claro para vocês isso, pessoal? Alguma dúvida? Sim, ficou claro. Pensem daqui para frente em produzir algo que entregue ao consumidor ou ao próprio revendedor, né, se for uma cadeia, algo que tenha valor. Não mire em preço, mire em valor, tá? Porque preço já vai estar pronto. O mercado já vai colocar para vocês. Essa cerveja, eu estou disposto a pagar no máximo R$2, tá? Muito bem. Agora a gente vai entrar numa parte mais teórica, um pouquinho, tá? Sobre gasto, custo, despesa, investimento e desembolso. Então, como eu falei para vocês, são expressões que a gente usa no dia a dia, né? Mas que a gente tem uma definição técnica para isso. Tá? Então, quando a gente fala gasto, a gente está falando de uma coisa. Quando a gente fala custo, a gente está falando de outra coisa. Quando a gente fala de despesas também. Tá? Investimento e desembolso. Então, vamos à definição de cada uma dessas nomenclaturas, vamos chamar assim. Os gastos, pessoal, eles podem ser entendidos como um nome genérico, né?
são sacrifícios financeiros com os quais uma organização, uma pessoa, um governo, tem de arcar a fim de atingir seus objetivos. Ou seja, tudo aquilo que usamos para produzir um produto ou um serviço. Tá? Então, quando eu falo o gasto das famílias, né, eu estou usando uma expressão muito genérica. Eu não estou falando nem de custo, nem de investimento, nem de despesa. Eu estou falando um gasto como um número genérico. E olha o que diz a frase aqui embaixo. Ó. Poderão se transformar em custos, né, despesas ou investimentos. Então, um gasto, dependendo como você vai usar, ele pode se tornar um custo, ele pode se tornar uma despesa ou pode se tornar um investimento. Então, o gasto é um nome genérico. Entrando na questão do custo. Quando a gente fala a expressão custo, a gente está dizendo, né, que são os gastos ligados diretamente à produção ou atividade fim de uma organização. Como, por exemplo, a compra de matéria-prima, o pagamento de salários, a conta de energia, entre outros. Tá? Então, de uma forma bem simples para explicar para vocês, eu estou aqui dentro, nós estamos dentro de uma sala de aula, lá no Instituto Federal. E essa nossa sala de aula é a fábrica da nossa empresa. Tudo que a gente gastar ali dentro da fábrica é custo. Se a gente gastar algo fora da sala da nossa fábrica, é despesa. Tá? Então, os custos eles estão ligados diretamente ao produto, à atividade fim da empresa. E as despesas são de caráter geral, de difícil vinculação aos produtos objetivos. Então, o que é um gasto fora da sala de aula, né? Fora do nosso processo produtivo? Uma empresa que produz cerveja. Tudo que ela usa dentro da do seu processo produtivo de cerveja é um custo. E tudo que ela usa fora é uma despesa. Ela tem um pátio grande, por exemplo, e precisa pagar, de vez em quando, um jardineiro. Como é que você vai dizer, olha, a gente gastou R$500 de jardineiro por mês. Quanto que eu vou colocar em cada cerveja desses R$500? Então, as despesas são de caráter geral, difícil de vincular, né, a um produto ou um serviço. Então, por exemplo, o cafezinho lá da administração, o chimarrão, né, o papel higiênico, o sabonete para o banheiro, etc. Como é que eu vou vincular isso a um produto? Então, a gente não pode chamar esses itens de custo, e sim de despesa. Tá? E sim de despesa. Despesa seriam para manter, né, aquela organização funcionando, os esforços, né, para que a empresa continue operando, tá? Aqui vem a definição de despesa, então, são gastos que não se identificam, né, com o processo de transformação ou produção dos bens e produtos. Valor, né, valor gasto com bens e serviços relativos à manutenção da atividade da empresa, né, ou esforços para a obtenção de receita. Então, mais popular, assim, o exemplo que a gente podia dar de despesa, né? Publicidade, né? Propaganda, comissão de vendas, tudo coisas que estão fora do meu processo produtivo, mas que representam o esforço da empresa para se manter no mercado, né? Isso são despesas. Então, não pode usar de forma alguma esses termos aqui de forma erradamente, tá? Tem que usar de forma adequada. Então, nós vimos que o gasto é geral, o custo é ligado diretamente com o processo de produção de alguma coisa, despesa são gastos, esforços para manter a organização, e o investimento é a aplicação de recursos visando obter um retorno vantajoso. Os investimentos são ações realizadas com a finalidade de obter algum lucro ou benefício. Então, por exemplo, quando você compra matéria-prima para produzir alguma coisa, e aí você sabe, olha, final do ano essa matéria-prima ela aumenta muito. Então, quando eu faço a compra da matéria-prima, ela é um gasto.
Mas se eu analisar que eu estou estocando, eu vou estocar, eu vou comprar para estocar, nesse momento, né, esse valor que você vai usar para estocar, ele se torna um investimento. Outro exemplo, uma família X tem um gasto mensal, eu falei a palavra certa, gasto mensal de R$5.000, mais R$1.000 é a educação dos filhos, ou do filho. Nesse momento, né, R$1.000 é considerado um investimento. Né? É um desembolso, é um gasto, mas quando a gente olha especificamente no que está sendo aplicado, a educação é considerada um investimento. O desembolso, né, é o pagamento de um produto, de um serviço, né, de um bem que foi adquirido. Ele pode acontecer antes, durante, né, ou após a aquisição. Então, se eu faço desembolso à vista, é no ato da aquisição. Se é parcelado, é conforme esse compromisso que eu assumi, ele acontece. E aí a gente entra em duas definições também bem importantes. A gente pega a definição de custo e dá uma especificada, ou melhora um pouco, porque a gente tem custos fixos e custos variáveis. Então, os custos fixos de uma empresa são aqueles que estão menos susceptíveis a apresentar variações de acordo com o volume de produção de venda. O aluguel é o exemplo mais claro que a gente tem de custo fixo. Né? Uma empresa, para desenvolver as suas atividades, aluga, né, um imóvel, né? E quando ela vende bastante, o valor do aluguel é X. Quando ela não vende nada, o valor do aluguel também é X. Né? E cuidem, pessoal, que quando a gente fala de custo fixo, eu não estou falando de custo que tem o mesmo valor monetário. Por exemplo, eu considero a energia um custo fixo. Por quê? Principalmente a energia administrativa. Ela vai acontecer todos os meses. Tá? A energia da fábrica, ela até aumenta quando você aumenta a produção. Tá? Mas a própria mão de obra, que normalmente numa empresa, a mão de obra, as despesas com salários, né, despesa com mão de obra, é um custo fixo, sim, mas sofre variações, porque hoje eu tenho 10 funcionários, hoje eu paguei 13º, mês que vem eu não pago 13º, no outro mês tem férias, etc. Então o número varia. Ele não é fixo em termos de valor. Esse cuidado que eu chamo a atenção de vocês. Já os custos variáveis correspondem aos gastos que aumentam ou diminuem de forma proporcional ao nível, né, de atividade da empresa. Um exemplo mais claro que a gente tem disso é a matéria-prima. Então, olha esse gráfico aqui em cima. Né? A variação em relação à produção. O valor do custo, né, aumenta aqui no plano cartesiano e a quantidade produzida. O custo variável, ele tem uma partida de zero. Ele sai de 1.0 e sobe. Né? Ele é proporcional à quantidade produzida. Já o custo fixo, não. Ele nunca sai do zero, ele tem um valor X aqui no plano cartesiano, e de acordo com a quantidade produzida, ele não é uma reta tão bonita assim, né? Ele tem algumas oscilações, o custo fixo ele é diluído, né? Em função da quantidade produzida. Tá? É importante para quem trabalha ou vai trabalhar, né, ter clareza dessas nomenclaturas. E aqui, pessoal, é um gráfico bem bacana de se interpretar, né, que a gente fala de ponto de equilíbrio. Nada mais é do que o momento em que as receitas totais são iguais aos custos e despesas totais. Ou seja, o lucro é zero. Então, eu tenho uma determinada pizzaria, teleentrega, né, delivery, e o meu ponto de equilíbrio é os meus gastos totais, vamos falar em gastos totais, é R$15.000.
Vamos supor que o valor médio das minhas pizzas seja 15. Pronto. Meu ponto de equilíbrio é quando eu vender 1.000 unidades de pizza. Até lá, eu vou estar nesse quadro, nesse triângulo aqui vermelho. Quando eu vendi a pizza 1.001, eu começo a entrar nesse triângulo aqui, né, azul. Tá? Ponto de equilíbrio, uma ferramenta extremamente simples, mas que muitos empreendedores ou pessoas que têm muitas atividades não fazem essa conta aqui. Quantos itens eu vou ter que vender para, como a gente fala na prática, 0 mata 0. Ou seja, a minha receita total é igual aos custos totais. Perguntas, meus queridos? Dúvidas? Muitas, não sei por onde começar. Ah, Janete, a gente fez um pequeno exercício, né, Janete? Sobre isso aí, né? Sim, aham. Sim, eu estou tentando levar, assim, anotando cada gasto, né? Cada despesa que a gente vai tendo, eu estou tentando manter tudo anotadinho, assim, desde gasolina, transporte, tudo, assim, tudo vai para o papel. E da nossa conta inicial lá, eu consegui baixar o custo de muita coisa, que está ótimo. E eu acredito, depois eu não fiz mais as contas, tá? Vou ser bem sincera, mas eu acredito que a margem também tenha aumentado diante disso. Eu consegui reduzir drasticamente, assim, o custo. Embalagem eu consegui direto de fábrica, leite eu tô conseguindo direto com o produtor, então deu uma boa melhorada. Que no começo eu não sabia por onde começar, né? Janete, o teu relato aí já é um caso que a gente podia tranquilamente fazer um manuscrito para trabalhar aí em termos de publicação, tá? O que a gente conversou esses dias atrás, né, que o importante também é algumas despesas, aquelas que são difíceis de atrelar, você pelo menos ter uma tentativa de se aproximar. A gente falava, por exemplo, do gás. Quanto de gás eu uso? Você vai pela internet hoje, você busca quanto que uma chama de gás aí consome, né? Quantos quilos de gás você consome por dia, por hora, né? Que fica ligado. Quer dizer, você tem que ter um número, você tem que ter um indicador. Com o tempo, você vai melhorando esse indicador, né? Com o tempo, você vai aperfeiçoando ele, você vai criando. O importante é você ter lá na tua lista, né, de custos e despesas, primeiro, conseguir contemplar todos os itens. Quer dizer, será que eu não esqueci nada disso aqui? Será que não está passando aí a fita lá que vai na embalagem? Será que não está faltando o plástico filme? Não está faltando a tampinha da cerveja que eu estou produzindo, né? Então, tudo isso aí precisa ser considerado. E quando a gente entra na área da depreciação, que é a área contábil, aí o negócio complica mais ainda. Porque qual é o desgaste de uma panela, por exemplo? Né? Qual é o desgaste? Ah, professor, mas isso eu não conto. É o maior erro que você está fazendo. É um baita erro. Por quê? Um dia você vai ter que comprar outra panela. Né? Então, você cria assim, olha, essa panela aqui vai me durar pelo menos 1 ano. Ok, você já tem um indicador. Você já tem um número. Essa panela custou R$200 e ela vai ser diluída durante 1 ano. Qual é a minha produção anual ou mensal? Eu tenho já um indicador para colocar aí na composição dos meus gastos, dos meus custos e das minhas despesas. Tá? É importante. Levem bem a sério, porque é um verdadeiro suicídio você não colocar ou esquecer de alguma coisa. As grandes empresas hoje pagam, né, para especialistas da área dizer, olha, eu produzo essa cerveja aqui em forma de garrafa PET. Eu gasto tanto. Qual é
o valor que eu preciso, qual é o número que eu preciso para ter um lucro de 20%, um lucro de 15%, um lucro de 10%. Em empresas especialistas em determinar custo para as organizações. Claro que a gente está falando de uma empresa de grande porte. E as empresas, tipo assim, uma Ambev da vida, né, que faz cerveja, eles têm os seus centros de custos muito bem desenvolvidos dentro da empresa. Tá? A palavra está aberta ainda. A outra bateria de slides, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês, ela é um pouco mais complexa. Tá? É o que a gente chama de indicadores para o plano de negócio. Eu vou passar bem rapidamente, porque não faz muito sentido a gente trabalhar hoje esses indicadores sem ter números reais. Tá? Mas importante que vocês conheçam, importante é que algumas de vocês ou alguns de vocês vão trabalhar aí com plano de negócio e que pelo menos vocês lembrem assim, o professor passou. A gente não viu, porque não deu tempo, estávamos na pandemia, né? Mas faz parte, né, do núcleo, né, de estudo aí na área de modelo de negócio e plano de negócio. Tá? Como eu falei, vou passar bem rapidinho como teto da aula aí, para ninguém fugir antes. A gente faz aí 8h30, tá? Provavelmente Lucas e Jéssica vão lembrar de alguns desses itens aí. Apareceu para vocês aí, pessoal? Sim. Ok, obrigado. Sim, professor. Então a gente fala de indicadores do plano de negócio, de plano de negócio, né? Que nada mais é de uma análise de investimento, né? E a análise de investimento implica em uma decisão de aplicação de recursos, tá? A gente faz isso para diminuir os riscos e melhorar os lucros, né? E a gente procura responder o seguinte: o projeto vai se pagar? O projeto vai aumentar a riqueza dos acionistas ou vai diminuí-la, grandes empresas? Esta é a melhor alternativa de investimento? Então, a análise de investimento dentro de um plano de negócio responde a essas perguntas aqui. E os principais indicadores que a gente trabalha dentro de um plano de negócio são esses: fluxo de caixa, valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade, payback simples e descontado, mas quando a gente fala de mercado é payback descontado, tá? Eu vou passar de forma bem rápida cada um deles. O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira, né, que projeta para períodos futuros todas as entradas e saídas de recursos financeiros de uma empresa, indicando como será o saldo de caixa para cada período projetado. Então, pessoal, o fluxo de caixa qual é a receita a receita total da minha família? X. Quais são os gastos que eu tenho? Y, Z, A, B. Né? No final dá um número, positivo ou negativo. Isso é fluxo de caixa, é a movimentação, né? É o movimento dos recursos dentro de uma linha de tempo, dentro de um período. E quando a gente fala em análise de investimento, a gente sempre está falando de fluxo de caixa projetado. Então, a empresa diz assim, bem, eu vou produzir e vender 1 tonelada de produto por mês. Qual é o custo médio? Qual é o preço médio de venda do meu produto? X. Então, quais são as entradas e quais são as saídas? Qual é o meu saldo? No período 1, no período 2, no período 3, no período 4. Se for em mês, né, você faz um fluxo de caixa, toma todos os meses
né? 12 meses dá um anual. Quando a gente fala de análise de investimento, normalmente a gente fala de fluxo de caixa anual, né? Ou seja, o que deu mês a mês, você soma durante um ano. E ele pode ser representado de várias formas. Uma delas é essa aqui, né? Eu tenho aqui os meses de janeiro a julho, né? Aqui a metodologia pega o saldo anterior. Então, aqui em dezembro do ano anterior, sobrou 1.500, né, no saldo. As receitas foram 800 e as despesas foram 1.000. Então, nesse mês de janeiro, a gente teve um fluxo de caixa negativo, né? Mas o acumulado ainda é positivo, tá? E aí você faz esse 1.300 vai lá para fevereiro e assim por diante, tá? Então, esse é o fluxo de caixa. Não tem como fazer análise de investimento se eu não tiver um desenho, uma linha de tempo com os fluxos de caixa de um determinado projeto. Bem, de posse do meu fluxo de caixa, eu posso trabalhar com um indicador extremamente interessante, principalmente pela sua facilidade aqui de trabalhar. Olha a fórmula. É brincadeira, tá? Hoje a gente coloca no Excel isso aqui e sai bem fácil, tá? Então, o valor presente, também conhecido como VPL, né? Ele pega todos esses fluxos de caixa. Então, aqui, ó, esse aqui é a representação gráfica de um projeto. Então, aqui tem o período 1, período 2, 3, 4, 5, até o período 8, anos, né? E o período 0. Então, no período 0 é o período do investimento. Então, aqui houve um desembolso, né, de 10.000. E esse projeto está sendo avaliado nos próximos 8 anos, tá? O valor presente líquido, ele pega todos esses fluxos de caixa aqui, do 1 traz para o 0, do 2 traz para o 0 e assim por diante, e faz a comparação com o meu desembolso inicial. Se o valor for positivo, está aqui. Se o valor for 0, significa que não há nem lucro nem prejuízo, tá? Como a gente está trabalhando com um fluxo de caixa projetado, esse projeto não poderia ser aceito, não deveria ser aceito. Se o fluxo de caixa, se o valor for... Desculpa, pessoal, eu li errado. Aqui, se o valor for 0, né? Tá? Mesmo assim, eu não investia. Se o valor for negativo, significa que há mais gastos do que investimento, gastos com investimento do que retornos, tá? Então, na verdade, eu vou utilizar o valor presente líquido para fazer o seguinte, responder a seguinte pergunta. Um determinado projeto teve um valor presente líquido maior do que 0. O projeto pode ser aceito. Ele foi 0, é indiferente. Só que esse indiferente aqui, para mim, eu digo que não deve ser aceito também. Por quê? A gente tem muitas incertezas aqui. A gente está trabalhando com projeção. O valor presente líquido menor que 0. Aí, de vez, o projeto tem que ser rejeitado. E esse valor, ele é aqui, ó. Quando eu aplico a equação, ele compara com esse 10 e ele vai dar um número aqui. Pode ser um número positivo, negativo ou igual a 0. Tá? Quanto mais positivo, melhor. Então, o primeiro indicador aí é esse VPL. Tá? Depois nós temos outro indicador, que se chama taxa interna de retorno. Que, na verdade, é a taxa que remunera o meu projeto. Tá? Ele torna o valor presente líquido igual a 0. Eu gosto muito da taxa interna de retorno porque você pega os fluxos de caixa, por exemplo, desse projeto aqui, você não precisa usar nenhuma taxa e ele vai te dar um número. Pode ser positivo ou negativo. Essa é a taxa interna de retorno. Tá? Uma equação bem medonha aqui também. Tá? Eu estou passando bem rápido, porque como a gente não vai calcular aqui, vai ficar para vocês depois, né?
Eu esqueci de falar aqui de um item aqui, ó, a TMA, né? A TMA é a taxa mínima de atratividade. Nada mais é do que a taxa de juros que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento, ou o máximo que a empresa se propõe a pagar quando faz o financiamento. Então, para eu calcular o valor presente líquido, eu tenho que colocar uma taxa. Essa taxa não é a taxa que o projeto vai me dar. A taxa que o projeto vai me dar é essa aqui. A taxa interna a taxa mínima de atratividade é o seguinte raciocínio. Se eu for pegar um dinheiro para um financiamento para investir no meu negócio, qual é a taxa de juros que eu pago? Eu pago 5% ao ano. Bem, então você vai usar pelo menos 5% para calcular o valor presente líquido. Se nesse cálculo deu negativo, significa que o projeto não paga essa taxa de juros com aquele fluxo de caixa que você construiu. Tá? Já a taxa interna de retorno, ela vai te dizer assim, aqui o valor presente líquido deu positivo, mas quanto que esse projeto dá em termos de taxa interna? Bem, o projeto deu positivo, então a taxa interna de retorno vai ser positiva também. Aí ele vai te dar o número exato. Você usou uma taxa mínima de atratividade de 5%, mas o projeto deu positivo. Eu quero saber a taxa interna de retorno, com certeza ela vai ser maior do que 5%. Significa que o projeto pode ser aceito. Está aqui, ó. Se a taxa for maior do que a taxa de desconto, que é a TMA, né? E rejeitar se for menor. E aí a gente entra nos últimos 2 indicadores, tá? Eu não gosto muito do payback simples, mas eu vou falar porque existe na literatura, né? O payback, pessoal, traduzindo a palavra payback, é pagar de volta, né? Significa o seguinte, quando que esse projeto vai devolver o investimento inicial? Tá? Então, a gente calculou qual a taxa, qual o valor presente líquido, mas a gente não sabe quantos meses ou quantos anos, né, eu vou ter o meu retorno do investimento. Tá? Trata-se do tempo necessário para que a empresa recupere seu investimento inicial em um projeto, calculado com suas entradas de caixa. A única diferença do payback simples do payback descontado, pessoal, é que no payback simples, por isso que eu digo que ele não é muito usado, eu não considero o custo do dinheiro no tempo. Então, é uma conta bem simples. Aqui eu tenho um fluxo de caixa. O projeto inicial teve um desembolso de 35 mil. Eu tenho entradas anuais aqui de 10 mil. Eu sei que o meu payback simples vai acontecer entre o 3º e o 4º ano. Mais precisamente, no 3,5 anos. Por quê? No primeiro ano eu desconto 10 mil. No segundo eu desconto 10 mil. No terceiro desconto 10 mil. No quarto desconto 10 mil e já virou a chave. Né? Eu tinha 5 mil negativo, agora estou com 5 positivo. Aí se calcula o período, né? Esse projeto aqui, então, em 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses, ele recuperou o dinheiro investido. Qual é a taxa de juros? Pergunta que caía na prova. Eu ia fazer prova com vocês. Qual é a taxa de juros do payback simples? Né? Resposta, nenhuma das alternativas, porque o payback simples não considera o custo do dinheiro no tempo. Para isso, nós temos o payback descontado, que é a mesma definição do payback simples, mas considerando os fluxos de caixas líquidos, ou seja, considerando o custo do capital da empresa. Tá? Então, é mais ou menos assim. Eu tenho um desembolso inicial, eu tenho um custo do dinheiro no tempo, 15%, e eu tenho que descontar. Então, olha só, esses 40 mil aqui do payback simples, da data 1 para a data 0, ele é corrigido.
o número 2 também é corrigido, o número 3 também é corrigido e assim sucessivamente. Então, no payback simples, esse projeto aqui teria um retorno no 2,56 anos e no payback descontado nós iríamos para 3,32 anos. Então, eu costumo brincar que payback simples hoje é dinheiro de pai para filho, e olha lá. Então, a gente não usa. Aqui é uma outra forma de apresentar o payback, né? É descontado e seria uma forma de exercício, né? Professor, mas como que eu calculo o payback? Antigamente, quando eu fiz a minha graduação, era só por uma calculadora que se chama HP12C. Por uma delas, né, a mais simples é essa aqui, ó. Tá? Mas hoje, e nos cursos que a gente trabalha isso aí, nos cursos técnicos, hoje a gente já trabalha com planilha Excel. Então, lá na planilha Excel, na planilha eletrônica, tem o VPL, tem a TIR, para vocês, se vocês quiserem se aprofundar, tá lá, para vocês aprenderem a usar, tá? Sem isso, a gente tem que usar aquela fórmula lá que não é muito interessante, né? Não é muito digesta, tá? De novo, esse é um tema que a gente deveria trabalhar pelo menos, né, 4 horas, com exercícios, inclusive. Mas como efetivamente a gente optou para que vocês construam o modelo de negócio e não o plano de negócio, eu queria que o modelo de negócio saísse bem feitinho, né? E esse plano de negócio fosse uma coisa que vocês, né, fossem buscar especificamente para quem vai trabalhar com isso. O que mais? Hoje ficou pesada, né? Trabalhar com números e a distância, a ANP, não é fácil. Perguntas? Tudo entendido? Com certeza não. Mas pelo menos eu causei um desconforto em vocês, né? Nada compreendido. Bem, é normal, tá? É normal porque a gente não vai exercitar. Então, vamos fazer o seguinte. Importante, fiquem com aquela primeira bateria de slides. Pelo menos essa tem que estar bem claro, de custo, gasto, despesa, custo fixo, custo variável. Indicadores para um plano de negócio fica como dever de casa a longo prazo, principalmente para quem, de repente, vai se deparar com essas ferramentas aí. E eu também, de qualquer jeito, fico à disposição para que a gente possa melhorar um pouco esse entendimento, tá? A ideia era, pelo menos, mostrar para vocês. Perguntas, pessoal? Vamos praticamente aí indo para o final da aula, tá? Eu vou, como eu falei para vocês, meu objetivo não é complicar a vida de ninguém, pelo contrário, eu quero que todos vocês sejam aprovados, então, mesmo quem não fez lá a atividade, eu vou abrir, vou deixar as 2 atividades abertas até segunda-feira de manhã, tá? Para que vocês possam fazer, refazer, e assim por diante. Combinado? Ok. Eu quero agradecer de coração a oportunidade de conhecê-los, de conhecê-las, dizer que gostaria de ter trabalhado no presencial, né? Fiquem atentos, pessoal, para esse ingrediente do empreendedorismo que se chama inovação. O mundo hoje, né? O mundo hoje é dominado pelas inovações que surgem. Tudo que vocês pensarem daqui para frente para serem empreendedores ou intraempreendedores, vocês podem ser empreendedores em qualquer atividade que vocês fazem. A gente já viu esses termos aí. Pensem na inovação. Às vezes a inovação ela é algo, não é algo complexo, é algo simples, mas que ninguém pensou, né? Tem um exemplo que fala de
na internet, se é verídica, não sei, uma empresa que produzia creme dental, algumas caixas de creme dental, no final da linha de produção, ela chegava sem o tubo, né? E ia depois pro lote lá, né, que normalmente se passa um papel e faz várias caixas, e ia para o consumidor, né, uma caixa vazia. Aí chamaram os engenheiros de produção, o pessoal que trabalhava na linha de produção, para resolver esse problema. Vamos colocar uma balança infravermelho, uma balança ultra, né, sensível, que vai detectar se o produto tem peso, não tem, e fizeram um brainstorm para discutir isso e quanto ia custar. De repente, alguém que não estava nem propriamente dito envolvido com o processo, disse, olha, não precisa investir em uma balança cara, ultra moderna, simplesmente se colocar um ventilador, né, ou um jato de ar, ele vai soprar e as caixinhas que estiverem vazias vai desviar da linha de produção, né? Então, não existe muito segredo nessa história. A inovação é pequenos avanços, né, que você faz em um determinado processo, em um determinado produto, e que isso gera valor, agrega valor, soluciona um problema, né? Em empreendedorismo também se usa muito o termo, você resolve a dor de uma pessoa, né? E tem tanta coisa para a gente resolver por aí, coisas antigas, né, que não foram resolvidas, né? Processos que estão sendo feitos há anos, né, e não conseguem se resolver, tá? Porque falta inovação. Gente, de coração, eu espero ter agregado algum conhecimento, né, nessa unidade curricular para vocês. Espero que vocês, de certa forma, até fiquem incomodados com algumas coisas que eu falei, porque isso vai gerar uma reação. E eu estou à disposição de vocês. Teoricamente, hoje é a minha última aula nos próximos 4 anos, né, porque eu estou na gestão do campus e vou me dedicar à gestão do campus. Espero reencontrá-los lá no campus a partir de janeiro, se Deus quiser, inclusive com algumas mudanças que a gente está fazendo lá na estrutura do campus, né? Climatização, toldos, melhoria de calçadas, né? Espero revê-los e reencontrá-los todos bem e concluintes, né, de um curso de especialização lá com manuscrito. Sou chato que só fala nisso, né? É que eu vejo uma expectativa de carreira acadêmica ainda. Vocês são todos jovens e por que não mestrado, por que não doutorado, tá? De coração, muito obrigado. Tá? Professor? Oi? Não tem perspectiva de volta à aula esse ano, então? Não, Helenita, esse ano nós temos uma resolução do nosso colegiado da instituição, que se chama Consup, e até dia 31 de dezembro, essa resolução não permite aula presencial, atividades presenciais nos campos. Tá? Okay, pode haver mudança? Pode. Não é impossível, mas eu acho pouco provável. A gente não tem segurança ainda para voltar. A segurança mesmo a gente teria se tivesse a vacina. E não é só voltar em sala de aula, tem uma série de questões que envolvem transporte, né, a circulação de outros municípios, e a gente não pode voltar para uma turma sim e para outra não. E o ensino médio é bastante complexo. Né? Obrigada. Nada. Fiquem firmes, pessoal. Fiquem firmes. A ANP é o que eu ouço de todos os professores e também dos alunos. A gente não queria, mas é o que dá para fazer. Tá? É o que dá para fazer, e eu sempre digo,
a gente não consegue fazer muita coisa mesmo, a gente estava impedido de viajar, de sair, né? Vamos encarar a MP como uma forma, né, de aprendizado. Desejo a todos, não havendo mais perguntas, né, uma ótima noite, uma ótima sequência de curso, tá? E em breve a gente fecha aí a segunda e terça, vou estar concentrado aí para corrigir os trabalhos de vocês e postar as notas, tá? Um grande abraço a todos e nos vemos lá no campo. Professor. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, professor. Obrigadão por tudo, tá? Um abraço. Tchau, obrigada. Um abraço. Estamos à disposição. Tchau, professor. Obrigada. Tchau.